histórico para o mundo, um dia em que o mundo amanheceu de luto em razão da morte do Papa Francisco. Cardeal Jorge Mário Bergoglio, argentino, primeiro Papa latino-americano da história, assumiu o papado em 2013, mas aí ao longo dos últimos anos começou a apresentar problemas de saúde, gripes, resfriados, ferimentos provocados por quedas no apartamento onde ele morava no Vaticano, enfim. Com essa dor, com essa tristeza, a comunidade católica, os cristãos em geral, muito tristes com a partida do Papa Francisco. É dessa forma que a gente começa o Rota da Notícia desta segunda-feira. Hoje, eu, Cacá Barbosa, na missão de substituir nosso querido Vinícius Henriques hoje e amanhã. E a gente começa exatamente repercutindo a morte do Papa Francisco. Vamos conferir um pouco da história do Papa Francisco na tela do Rota, é a primeira de hoje, põe no ar. Nasceu Jorge Mário Bergoglio no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, primogênito de 5 filhos. Era de uma família de imigrantes italianos de classe média. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998 e foi elevado ao cardinalato em 21 de fevereiro de 2001, com o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, por São João Paulo II. Foi eleito Papa em 13 de março de 2013. O Papa Francisco foi o primeiro latino-americano e jesuíta a liderar a Igreja Católica. Foi o primeiro Papa a utilizar o nome de Francisco. Ele é conhecido por ter uma abordagem mais informal do que os seus antecessores, entre os quais optar por residir na casa de hóspedes do Vaticano, em vez de os aposentos papais do Palácio Apostólico, usados por papas anteriores. Ele sustentava que a igreja deveria ser mais aberta e acolhedora. Ao longo da vida pública, Francisco se destacou pela humildade. Seu papado deu ênfase ao combate de abusos sexuais por membros do clero católico, tornando obrigatórias as denúncias e responsabilizando quem as omitia. Aos sacerdotes, ele pedia que gays, lésbicas e mulheres fossem respeitados. Considerado progressista, Francisco já fez mais de uma declaração em favor da parte da comunidade LGBTQIAP+, mas nem sempre seguiu essa linha. O pontífice reiterou que a igreja só reconhecesse o casamento a partir do matrimônio entre homem e mulher, mas disse que os demais casais também deveriam ser abençoados. Papa Francisco criticou as leis que criminalizavam a homossexualidade como injustas, dizendo que Deus amava todos os seus filhos assim como eles são. E pediu aos bispos católicos que apoiam as leis contrárias a isso, que recebessem pessoas LGBTQIAP+, na igreja. Em fevereiro de 2025, o Papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral. Ele também sofreu de insuficiência renal leve, mas o quadro estava sob controle. O pontífice de 88 anos não liderou os principais serviços da Semana Santa e da Páscoa, mas fez breves aparições no fim de semana, incluindo passar 30 minutos em uma prisão em Roma na última quinta-feira, e fez uma visita à Basílica de São Pedro na noite de sábado. Com a saúde bem debilitada, o Papa Francisco surgiu na manhã de domingo. Ele pôde oferecer a bênção à cidade e ao mundo enquanto um assessor lia seu discurso. O Papa Francisco deixa a igreja mais livre. Ele é responsável por uma série de reformas encerrando os 10 anos de papado. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, destacou a importância do pontífice para a Igreja Católica e o que ele deixa de legado para o mundo. O exemplo e o testemunho do Papa Francisco de desprendimento, de humildade, mas também uma coragem muito grande, uma coragem profética de anunciar o Evangelho com transparência e combater aquilo que era necessário dentro da igreja que não estava correspondendo, também de estabelecer diálogos entre as nações, de pedir a paz entre as nações em conflitos atualmente. Ainda essa semana ele pediu pela paz e com a sua sensibilidade de jesuíta
e muito próximo do povo, da população, dos mais pobres. Ele marcou a igreja com uma coerência muito grande. Ele mesmo, simples, humilde, desprendido, em tantos momentos ele demonstrou tantos gestos de humildade e de desprendimento para nos ajudar a entender aquilo que é essencial. Tantas iniciativas ele tomou em vista dos mais pobres lá em Roma, aqueles moradores de rua, aqueles que passavam fome. Ele sempre preocupado com os mais necessitados, mas também de passar uma mensagem que desse ânimo, que desse esperança. E acho, assim, por um lado, triste a notícia nesse período pascal, por um lado muito bonito, porque não há como não associar a morte do Papa Francisco com aquilo que nós celebramos durante toda a semana, a paixão de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então é a Páscoa do Papa Francisco, nessa segunda-feira de Páscoa. Então isso é um indicativo muito bom para um homem que se doou completamente à igreja e ao mundo. Quero pensar das palavras do arcebispo Dom Manuel Delson a palavra coerência. E, de fato, o Papa Francisco foi de uma coerência fora do comum, porque quando ele escolheu o nome Francisco para ser chamado na Igreja Católica, foi a partir de uma frase que ele ouviu de um dos cardeais brasileiros após o conclave, se não me engano foi Dom Odílio Scherer, que no momento em que o Papa Francisco, cardeal Jorge Bergoglio, foi eleito no conclave, Dom Odílio Scherer virou para o Papa Francisco e disse: olhe, não se esqueça dos pobres. E aí, naturalmente, deve ter surgido na cabeça do então cardeal Jorge Bergoglio o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, que fez, todo mundo conhece a história, né? O voto de pobreza que São Francisco de Assis fez. E aí Papa Francisco trouxe isso para o papado dele, trouxe isso para o pontificado dele, no sentido de olhar mais para os pobres, de olhar mais para os necessitados, a questão da humildade. É tanto que o funeral do Papa vai ser completamente diferente, porque foi tirado aí, serão tirados vários elementos de pomposidade, de luxo. E o Papa Francisco será velado e sepultado, a gente vai ver isso nos próximos dias, provavelmente entre quinta e sexta-feira, a gente vai ver um funeral mais simples, um funeral menos pomposo, que condiz de fato com a humildade que São Francisco de Assis lá atrás viveu e o Papa Francisco deu continuidade. Então, realmente, uma perda gigantesca para a Igreja Católica. O Papa Francisco, como a gente viu na narração da reportagem, combateu os vários e vários casos de pedofilia na Igreja Católica, inclusive denúncias aqui na Paraíba, que culminaram na saída do então arcebispo Dom Aldo Pagotto, já falecido, e na nomeação de Dom Manuel Delson para o lugar de Dom Aldo Pagotto. Enfim, Papa Francisco tem uma história, Papa Francisco deixa um legado, e é sobre esse legado que a repórter Joana Brito conversa com o professor de filosofia Luiz Miranda. Vamos acompanhar, Joana. Nesta segunda-feira, o mundo foi surpreendido com a notícia da morte do Papa Francisco, que nos deixa aos 88 anos de idade. O Papa Francisco, que morreu durante a madrugada de hoje em sua residência oficial na Casa Santa Marta, no Vaticano, em Roma, tá? O pontífice ficou internado aí por cerca de 40 dias para tratar uma pneumonia dupla. No sábado fez uma aparição e no domingo de Páscoa, a última aparição do padre ali como forma também de despedida aos fiéis. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é o assunto do momento, tem repercutido internacionalmente, no Brasil não se fala em outra coisa, a gente conversa a partir de agora com Luiz Miranda, ele que é professor de filosofia, está aqui ao meu lado, para que a gente possa falar sobre essa temática, né, que ganhou os holofotes, infelizmente uma notícia muito triste, sobretudo para os católicos, mas é um papa que caiu no gosto do
do povo, né? Todo mundo meio que se identificava ali com o Papa Francisco. E eu gostaria, professor, de começar esse nosso bate-papo falando sobre a última mensagem do Papa, ali meio emblemática. Parece que ele estava realmente, de fato, querendo passar essa mensagem, se direcionou, inclusive, aos políticos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa última mensagem. Nós católicos vivemos ontem o domingo de Páscoa e é tradicional o Papa dirigir a mensagem Urbi et Orbi, isto é, à cidade de Roma e ao mundo inteiro, com foco em algumas daquilo que são as suas preocupações. Nesse sentido, o Papa Francisco ontem trouxe de forma muito intensa aquilo que têm sido preocupações constantes no seu coração. A Terceira Guerra Mundial aos pedaços, como ele sempre se referiu, este fenómeno da globalização, da indiferença, que são realidades assustadoras para todos nós. Parece que quanto mais crescemos na informação, no desenvolvimento, se acentuam as desigualdades e vivemos uma cultura marcada pelo medo, pela revanche, pela vingança, que vai se difundindo e se consolidando cada vez mais. Essas eram preocupações do Papa. Nós podemos escutá-lo com um forte apelo à paz, à boa convivência entre os seres humanos e, sobretudo, esta capacidade de trazermos ao mundo um outro olhar, uma nova esperança, uma nova humanidade. Esse foi talvez o grande legado deste Papa, que sempre lutou para vencermos esta globalização da indiferença. E aí o Papa Francisco, que foi o primeiro Papa latino-americano, filho de imigrantes italianos, levantou bandeiras importantes dentro da Igreja Católica, uma delas o combate ao abuso, né, aos abusos sexuais. Esse também foi um legado importante que Francisco deixa. Sim, o Papa Francisco é um Papa que a gente poderia chamar-lhe Francisco misericordioso, porque a misericórdia marca aquilo que é, digamos assim, a sua visão do mundo. Ele sabe que ele é um curador de feridas, sejam elas as da pedofilia ou tantas outras que o mundo atravessa, como esta rejeição do outro. E nisso o Papa Francisco foi muito forte, muito contundente naquilo que propôs a todos nós. Chamar pelos nomes a realidade, acolher aquilo que são as feridas múltiplas da humanidade, que vão desde a pedofilia às fronteiras e barreiras que criamos ao outro, que é diferente de nós, aos migrantes. E, claro, naturalmente, a outras realidades, como esta economia que mata, é uma expressão do Papa Francisco para nos recordar, e ele fazia isso de uma forma muito intensa, que hoje todos se preocupam com as setinhas da Bolsa de Valores, se sobem ou descem, mas parece que ninguém se preocupa se encontra uma pessoa morta na rua ou vivendo na rua. Então, esses são temas e são temáticas que o Papa procurou cuidar, alertar e, sobretudo, ter gestos concretos. Basta lembrar que uma das suas primeiras viagens, logo depois de eleito, foi à ilha de Lampedusa, na Itália, justamente para trazer esse clamor acerca dos migrantes e da nossa capacidade de acolhermos quem é diferente de nós. E aí é inevitável não se falar da sucessão, né? A morte acabou de acontecer, mas já se fala nessa sucessão. A Igreja Católica está diante de uma tarefa difícil? Bom, primeiro de tudo nós temos o grande desafio, que é o da gratidão, de honrarmos este legado de um Papa que viveu profundamente o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo, naturalmente, é o da sucessão. E, claro, suceder ao Papa Francisco significa assumir os mesmos passos que ele viveu, vivendo essa transparência, essa imitação de Jesus. É um desafio difícil para qualquer ser humano e por isso a Igreja neste momento se reúne, agradece, reza e clama a Deus também para que dê um Papa à Igreja que esteja em sintonia com aquilo que são os desafios do nosso tempo. O primeiro deles, cuidar de uma humanidade que vive sem esperança, que parece não encontrar sentido no dia a dia. O segundo deles, cuidar de uma humanidade que avançou na tecnologia e na comunicação, mas que é incapaz de se encontrar naquilo que é essencial e que nos faz mais humanos. E esse é um dos grandes desafios do próximo Papa. Tá certo, professor. Muito obrigada, tá, pela participação, por explicar de forma tão didática um assunto tão complexo, né? Agora, viu, sem dúvida, o Vaticano se prepara aí para realizar, né, uma cerimônia histórica para velar o corpo do Papa Francisco, que pediu, viu, um dos pedidos dele, dos últimos pedidos, foi justamente ser enterrado em um caixão simples, de madeira. Até num momento como esse, o Papa deixa, né, uma mensagem de grande importância. Volto com você. Obrigado, Joana, pelas informações. Agradecer ao filósofo. Bom,
Daqui a pouco, às 7 da noite, a Arquidiocese da Paraíba, através do arcebispo Dom Manuel Delson, celebra uma missa em memória ao Papa Francisco na Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. É logo mais às 7 da noite, inclusive nós vamos ter uma equipe lá na Catedral. A gente vai mostrar um pedaço, um trecho da missa aqui dentro do Rota da Notícia. E claro, a cobertura completa da morte do Papa Francisco você confere a partir das 7h20 da noite dentro do Jornal da Band. Olha, movimento intenso na volta